Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui, portanto, dar seguimento nessa disciplina. Quero lembrar para vocês que temos uma apostila nova, né? Aliás, é a mesma apostila anterior, mas com conteúdos adicionais, atinentes à aula número 3, tá bom? Bem, lembrar para vocês que para computar a presença, vocês têm que acessar esses materiais adicionais que são colocados. Videoaulas, textos, etc. Então, sempre acompanhem pontualmente, pessoal, a atualização que nós empregamos no AVA. Bem, de toda maneira, pessoal, já estou dando aqui o recado, por favor, acessem aí a apostila aqui condizente, que está pertinente, pessoal, ao conteúdo novo. Bem, eu te convido, portanto, pessoal, a conhecer o direito financeiro e agora vamos tratar da continuidade da matéria passada, que é atinente, pessoal, à competência pontual da União em matéria de direito financeiro. Bem, vamos aqui, portanto, veja que tem bastante conteúdo, né? Avançamos bastante e vamos aqui. Pessoal, atinente aqui a esse esquema pontual, eu queria lembrar para vocês que a União é um ente federativo dotado de autonomia política, igual ao Distrito Federal, igual aos estados, igual aos municípios. Lembrar pontualmente que a República Federativa do Brasil, que é o país, é uma pessoa jurídica territorial soberana, dotada, portanto, de personalidade jurídica internacional originária. A União, pessoal, ela decorre, nesse sentido, do poder constituinte originário. A União não decorre de uma emenda constitucional, de uma lei, nada disso. A União, ela é o exaurimento, portanto, da vontade do constituinte originário. E aí fez, portanto, toda a sistemática de competências legislativas e administrativas por parte da União. De toda maneira, a União é uma pessoa jurídica de direito público interno, em que age em nome próprio e em nome do país, em nome da República Federativa do Brasil. Tem como sua capital Brasília. Bem, dando seguimento aos trabalhos, nós temos que identificar essas referências na Constituição, porque o que se fala aqui se prova. Vamos lá, pontualmente. Constituição da República Federativa do Brasil, lembrar pontualmente do artigo 18. Olha o que diz. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União. Então a União faz parte, portanto, o que, gente? Da organização do Estado brasileiro no que tange, no que se refere à organização política e administrativa. E ela compreende não somente a União, pessoal, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Volta aqui, pessoal. Nessa sistemática pontual, no que tange pontualmente à organização política administrativa do Estado brasileiro, que é a República Federativa do Brasil, mais uma vez, a República Federativa do Brasil, ela é em si a pessoa jurídica territorial soberana dotada de personalidade jurídica internacional. Nesse sentido pontual, pessoal, é uma personalidade jurídica internacional de índole originária. Decorre da própria essência de ser um país soberano. Lembrar pontualmente que a soberania é um dos elementos constitutivos do Estado brasileiro. E quais seriam os outros? Povo e território. Então, povo, território, governo soberano ou somente soberania constitui elemento do Estado brasileiro. Tudo bem? Veja aqui pontualmente que a União é uma unidade federativa que é, gente, central. É ela que vai ser, portanto, receber o papel de coordenar todo o pacto federativo, tratando de matérias de índole específicas de fato, né? A exemplo de um concurso público pontualmente para compor os recursos humanos da administração pública federal, evidentemente, esse concurso público na qual o indivíduo submeter-se-á, né, para te falar a verdade, a um concurso público de provas ou provas e títulos, sequencialmente, ele vai ingressar no corpo dos recursos humanos da administração pública federal, seja ela direta, seja ela indireta. Sequencialmente, ela também tem uma participação a nível nacional. E você vai ver aqui pontualmente, a União ela se comporta como legislador nacional, trilhando matéria de competência privativa, trilhando matéria de competência concorrente, mas admitindo editar normas gerais. Citamos, por exemplo, a sistemática do direito financeiro, a sistemática do direito tributário, enfim.
Sequencialmente, a União, nesse sentido, como coordenador do Pacto Federativo Brasileiro, responsável na condição de legislador nacional, ela é chamada de Unidade Federativa Central. Os estados, Distrito Federal e os municípios são chamados de unidades federativas periféricas. Por que periféricas? Porque elas vão tocar temas, assuntos especificamente do âmbito da sua autorização constitucional. Por exemplo, os estados vão trilhar matérias, seja na esfera administrativa, seja na esfera legislativa, de índole regional. O Distrito Federal, de matérias de índole distrital, seja na esfera administrativa, seja na esfera legislativa. Assim segue também os municípios. Lembrar pontualmente que, no que tange especificamente os municípios, não possuem poder judiciário. Os municípios não são detentores de poder judiciário. Nesse sentido, no que se refere à separação dos poderes, nós não identificamos o poder judiciário aos municípios. Compete, nesse sentido, aos estados, dentro das suas limitações, tangenciar, tocar matérias atinentes à composição de litígios cuja esfera seja municipal. Seguindo o raciocínio, nós temos que a separação dos poderes resguarda que os poderes sejam harmônicos e independentes entre si, o que reverbera a previsão do sistema do check and balance, ou sistema do freios e contrapesos. Sequencialmente, te chama a atenção a leitura do artigo 2º da Carta Magna Brasileira. Deixa eu fazer assim para lembrar muito. Diz o seguinte: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Só um instantinho. Sequencialmente, nós temos que o artigo 1º, parágrafo único, como bem tranquilo de memorização, diz que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes, eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Bem, fazendo conjugação desses dois fatores, ou seja, o artigo 2º que diz que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, Executivo e Judiciário, e sequencialmente, de onde é que emerge o poder que é do povo, fica claro, pessoal, que o elemento que compõe o Estado é o povo. O povo é o elemento do Estado. Seguindo o raciocínio, dentro da amplitude do Pacto Federativo, nós temos que o Pacto Federativo prevê pontualmente que as unidades federativas, seja a central, seja as periféricas, são dotadas de autonomia. Eu, particularmente, já fiz uma prova específica que fez essa jogatina, esse cruzamento, independentes e harmônicos, que são prerrogativas da separação dos poderes, e o Pacto Federativo, que reverbera a circunstância de autonomia. Lembrar na mesma conjectura que tais princípios norteadores, seja a separação dos poderes ou o princípio federativo, princípio que envolve o Pacto Federativo, são sistemáticas que abraçam as cláusulas pétreas. Essa aqui eu vou ter que ler, que realmente não lembro de cabeça. Mas diz assim, olha aqui. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado e a separação dos poderes. Veja que essas duas prerrogativas são chamadas de cláusulas pétreas, tá? Bem, dando seguimento aqui, pessoal, à nossa trajetória, o que importa aqui é a óptica, A óptica do com P, que é o nervo óptico dos olhos, uma visão, uma percepção de visão. Nós temos que entender pontualmente as esferas de competência da União. Vejamos pontualmente que a Constituição desagou uma atmosfera legislativa e uma atmosfera de competência administrativa. Essa sistemática é chamada pelo direito constitucional de repartição de competências. E isso é uma das outras consequências do Pacto Federativo. Olha que coisa interessante. O Pacto Federativo ele tem várias incidências e ramificações de efeitos. E dentre esses efeitos sem sombra de dúvidas, o sistema de repartição de competências. Bem, nessa sistemática pontual, essa repartição de competência ela vai ter olhos, pontualmente, a esfera legiferante e a esfera de execução do comando da lei. Na esfera legiferante, nós teremos aqui pontualmente, pessoal, a competência legislativa, porque a legislativa é função legiferante, que é a função de criar leis, criar normas primárias. Pontualmente, nós temos também a função de execução do comando legal, no que tange ao emprego de políticas públicas, a emanação de atos administrativos,
buscando, portanto, o atendimento específico, pessoal, da vontade da Constituição, em atendimento conjunto com as necessidades públicas. Portanto, pessoal, fazendo esse feedback da revisão do conteúdo, eu vou agora, numa linguagem mais pausada, numa sistemática mais devagar, ler especificamente a Constituição, no que tange pontualmente as competências legislativa e privativa, e fazer, portanto, as explicações correlatas. Então, a partir de agora, depois desses 9 minutos de revisão, procurei ser bastante abrangente, nós iremos aqui ler a Constituição e entender a sistemática das competências legislativas, seja na esfera privativa, concorrente e também na sistemática tributária. Por que isso, pessoal? Porque aqui nós vamos encontrar as primeiras sintonias, as primeiras informações importantes para a nossa disciplina de direito financeiro. Bem, vou focar aqui, gradativamente nós vamos evoluir, competência legislativa privativa da União. Bem, como primeira modalidade de competência, a legislativa privativa da União, assim, vamos ler aqui pontualmente a Constituição, né, gente? Vamos ser didáticos. Vamos ser aqui didáticos. Bem, primeiramente, pegando esse gancho específico, a Constituição, no seu artigo 22, diz o seguinte: compete privativamente à União legislar sobre. Bem, vamos aqui às terminologias. A expressão compete, né, fazendo referência à competência e a legislar, nós temos aqui, sem sombra de dúvidas, a competência privativa no que tange à esfera legiferante da União. Lembrar pontualmente que a função legislativa por parte da União ela é emanada pelo Congresso Nacional, que é um órgão bicameral que possui de um lado a Câmara dos Deputados e do outro, pessoal, o Senado Federal. Tá? Nessa sistemática pontual, compete à Câmara dos Deputados trazer o grau de representação pontual da vontade do povo. Ele representa o povo. É uma emanação da Câmara dos Lordes ingleses, né? E, contrapartida, nós temos o Senado, vem de senatus. Deixa eu colocar bem aqui para você quiser anotar. Senatus, né? Não sei se deu para ver. Senatus, que significa Conselho de Anciões no direito romano. S-E-N-A-T-U-S, Senatus. E o Senado, pessoal, ele vai trazer a apresentação pontual da vontade dos estados e do Distrito Federal. É por isso que quando você olha lá pontualmente, pessoal, o Congresso Nacional, vê aquela sistemática da balança, né? Por um lado, nós temos uma parte da balança envergada para cima, aberta, que significa, portanto, pessoal, o povo, né? A atmosfera a percepção do povo. O povo, o Congresso tem que ser aberto. E, por outro lado, a visão fechada, né? Curvada para baixo, que era o Senado Federal. Inclusive, na videoaula da minha esposa, ela trabalha muito bem isso em direito constitucional. Uma matéria que ela gosta muito e tal. Depois, quem tiver interesse, aí nós vamos abrir um link aí para as aulas dela. Pois bem, então nós temos pontualmente aqui uma percepção clara que traduz, portanto, uma sistemática de equilíbrio dentro do Congresso. Por isso que, deixa eu colocar aqui para ilustrar para vocês, pessoal. Congresso, deixa eu ver se aparece. Vou arriscar, viu, gente? Não está programado isso. Só para ilustrar aqui minha... Ah, beleza, ó. Então, se dá para ver aqui pontualmente a balança, olha aqui, ó. Veja aqui ela envergada para cima, né? Veja que se você olhar é uma balança da justiça, né? Ela relembra essa sistemática. Pô, bem, essa envergadura para cima significa o povo, né? Os representantes que representam ali o povo. Por isso que é envergada para cima, porque é muita gente, é uma nação. E enquanto aqui, ó, para o outro lado, a envergadura é para baixo, fechada. E isso lembra a balança do equilíbrio. Então, é uma sistemática de equilíbrio de poderes, né? O povo mais abrangente com a concentração dada pelo Senado. Senatus, S-E-N-A-T-U-S, Senatus, Conselho de Anciões na sistemática do direito romano. Tá? Bem, só arrisquei aqui, não foi programado, mas é aquele coração de docente que quer o bem do aluno. Pô, bem, dentro do segmento, então compete privativamente o que, gente? A União legislar sobre. Aí vem uma série de matérias de direito que representam, perdoe-me, gente, que apresentam a disciplina
condizente à competência privativa da União. Agora, pessoal, pontualmente aqui, nós temos a possibilidade, logo embaixo, nós temos aqui a possibilidade do parágrafo único, de que lei complementar, ela autoriza os estados a legislar sobre questões, veja, dentro dessas matérias relacionadas, atendendo efetivamente à sua realidade. Então, veja, dentro da sistemática, por exemplo, do direito civil, a Constituição autoriza que haja uma lei complementar que viabilize, né, que os estados venham a disciplinar a matéria. Agora, veja, existe uma limitação aqui, claro. Quer ver? Olhe comigo. Parágrafo único do artigo 22. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas, dentro da visão do regionalismo, das matérias relacionadas neste artigo. Então, dentro de uma atmosfera específica, por exemplo, pegamos aqui direito civil. Então, dentro de uma sistemática do direito civil, os estados eles podem perfeitamente, pessoal, atender, disciplinar em matéria de direito civil, mas desde que haja uma lei complementar. Mesma coisa é sistemática comercial, penal, processual e aí vai. Estar na lei, estar na Constituição, estar no mundo. Portanto, não pode esquecer disso. Cuidado com esse ponto. Porque, veja, dentro dessa sistemática da competência privativa da União, ela é privativa de fato. Mas o próprio artigo 22, ele aponta que autoriza que os estados, desde que haja uma lei complementar federal, autorizando eles disciplinar matérias peculiares à sua realidade. Mas tem que haver o que, gente? Uma lei complementar federal. Outro ponto importante que eu queria logo tangenciar aqui para vocês é no que tange às normas gerais. A gente tem uma mania de dizer que só na competência legislativa concorrente existem normas gerais. Eu não me recordo pontualmente, mas nas minhas baterias de questões que acho que vocês vão resolver, aliás, nessa disciplina de direito administrativo, nós temos uma bateria de questões, e aí você vai ver uma questão que ele trabalha muito bem isso, salvo engano, a questão da CESP. Veja, a temática de normas gerais não é uma temática exclusiva da competência concorrente. Existem aqui, pessoal, duas situações pontuais dentro desse rol de disciplinas aqui, em que você identifica a autorização por parte da União a editar normas gerais. Veja, a primeira, pessoal, envolve material bélico. Grava assim: tudo que envolve material bélico no âmbito da competência do artigo 22 pode a União editar normas gerais. E no que tange a licitações e contratação, pessoal, nós também temos essa autorização pontual. Bem, nesse sentido pontual, nós temos o artigo 22, inciso 21 da Constituição e o artigo 22, inciso 27 da Constituição, que é dentro da competência privativa. Então, tira da tua cabeça que competência para editar normas gerais é exclusiva no âmbito da competência legislativa concorrente. E a banca CESP, tá, ela trabalhou isso justamente para pegar o aluno para ver se realmente estudou. Bem, então voltando ao raciocínio aqui para a gente poder avançar. Bem, o que eu havia falado desde o início, agora de uma forma mais pausada, você percebe que eu parei um pouco, porque eu tentei fazer uma revisão, agora a gente vai caminhar devagar. Então, vamos lá. Então, dentro do que a gente está trabalhando agora, nós temos que existe o Pacto Federativo. O Pacto Federativo definiu unidade federativa central, definiu as unidades federativas periféricas. O tema Pacto Federativo ele é protegido pelo manto das cláusulas pétreas. Seguidamente, a União ela é um ente federativo dotado de autonomia política, criada pelo poder constituinte originário. Quem está com dúvida do que é o poder constituinte originário, por favor, matéria de direito constitucional. Nós estamos aqui no 8º período. Então, dando seguimento, a União é uma pessoa jurídica de direito público interno, junto com os estados, DF e municípios. Seguindo o raciocínio, a União age em nome próprio e em nome do país, da nação, da República Federativa do Brasil. E eu citei como exemplo a União agindo em seu nome próprio, pontualmente um caso de contratação por meio de concurso público, evidentemente, né? Vai haver um vínculo ali pontual, em que você vai ver especificamente a participação de pessoas, né, através de um concurso público de provas ou provas de títulos, sendo, portanto, agariado pela aprovação, né? Aliás, não é uma contratação, me consertando, né? Ele vai ser aprovado em um concurso público de provas ou provas de títulos,
e, sequencialmente, pessoal, ele vai incorporar no corpo da administração pública, né? Exercendo nesse sentido a labuta do ofício público. Evidentemente, sendo a hipótese do artigo 37.2, especificamente ao servidor público estatutário, vai passar para o estágio probatório e vai adquirir lá, nos termos da sua amplitude, da sua atuação, a estabilidade nos termos do artigo 41 da Constituição. Bem, feito isso, feito esse feedback aí pontual, o artigo 18 da Constituição deixa bem claro que a União ela é dotada de autonomia, ela não se confunde com o país, aliás, a União faz parte do país, ela é uma das unidades federativas que compõem a organização política e administrativa do Estado brasileiro. Bem tranquilo, isso aqui por enquanto ainda é constitucional 1, só me engano, do segundo período, terceiro da faculdade de vocês. Se não sabe, lamento, tem que estudar. Bem, dando seguimento, essa união, pessoal, dentro do Pacto Federativo, ela vai exercer competências legislativas e administrativas. Isso tudo sob o crivo da Constituição. Então a Constituição ela vai definir no plano legislativo uma competência legislativa privativa, no artigo 22. Lá no 24 vai tratar da competência legislativa concorrente. No artigo 145, no artigo 153, no artigo 154, né, você vai encontrar pontualmente matérias de competência tributária legislativa, como também no artigo 149. Né? Bem, aí você vai encontrar matérias delineadas na Constituição, respeitando a sistemática de repartição de competências. Tudo bem? Tratei com vocês aqui a prima facie, né, de início de conversa, a legislativa privativa. A legislativa privativa está prevista, pessoal, pontualmente no artigo 22 da Constituição. Veja que as palavras elas têm forças, elas ecoam, elas têm intensidade. A Constituição diz o seguinte: compete privativamente à União legislar sobre, olha só, direito civil, direito comercial, penal, e aí vai. Seguidamente, pessoal, o próprio artigo 22 vai prever duas circunstâncias em que a União ditará normas gerais, em que envolve circunstâncias de material bélico, questões bélicas, né? E no que tange licitações e contratos, haverá pontualmente a edição de normas gerais. Não podemos esquecer, que isso já caiu em prova pontualmente, que os estados eles poderão sim, estão autorizados sim, a tocar, a disciplinar matérias que são da competência privativa da União, desde que haja o que, gente? Lei complementar e desde que, gente? Venha atender questões regionais, ou seja, específicas, naquilo em que está delimitado no artigo 22. Direito civil, direito penal, direito processual, desapropriação, né? E aí vai. Tranquilo? Tá de boa? Bem, vamos seguir o barco. Pessoal, vamos tratar agora da competência legislativa concorrente. Essa aqui, pessoal, eu não sei te explicar o porquê, mas as duas primeiras, a legislativa privativa e a legislativa concorrente, são os que mais caem em prova. É incrível. Eu não sei, sempre quando eu faço bateria de questões, eu sempre vejo questões recentes dessas disciplinas. Então, é um tema muito importante. Bem, outro tema importante aqui, a legislativa concorrente, vamos aqui trilhar o seu raciocínio. Primeiramente, pessoal, eu queria que você imaginasse umas correntes. Isso mesmo, quero que você imagine correntes. Correntes ligadas umas com as outras. Essas correntes, pessoal, elas vão tratar pontualmente dessa competência legislativa. Significa dizer que aqui não existe o maioral. Olha só como eu estou falando. Não existe o maioral. Todos eles concorrem plenamente para legislar essas matérias que estão aqui, gente. E dessas matérias eu destaco para vocês como disciplina direito tributário financeiro e orçamento. Então veja a importância da competência legislativa concorrente. Porque aqui, pessoal, você vai começar a respirar efetivamente algumas peculiaridades, algumas dificuldades no que tange pontualmente a competência para a União legislar. Primeiro ponto de análise. A competência legislativa concorrente, ela atinge o direito tributário, o direito financeiro. E aqui, de quebra, trata de um tema específico do direito financeiro, que é o orçamento. Então, cuidado. O direito orçamentário, ele é estudado dentro do direito financeiro. Eu creio que eu tenha colocado aqui pontualmente uma classificação de Ricardo Lobo Torres. Se eu não coloquei aqui agora, pessoal, deve estar no outro slide. Mas eu salvo engano, eu coloquei. Mas como eu não, se eu não estiver aqui, não coloquei aqui. No próximo slide, né, pontualmente da aula 4, você vai ver a classificação de Ricardo Lobo Torres.
E aí você vai ver que o orçamento ele é estudado dentro do direito financeiro. Aliás, o próprio conceito de direito financeiro, ele deságua pontualmente no estudo pessoal da atividade financeira. Tá? Então, dentro desse contexto, vamos aqui voltar. Bem, volta aqui comigo devagar para você entender. Então, imaginemos umas correntes. Veja que competência privativa é só a União. E de quebra, só pode ter os estados, desde que haja o quê, gente? Lei complementar. Aqui não, aqui a conversa é diferente. Existe uma série de unidades federativas, União, Estados, DF, municípios, ou perdão, União, Estados e DF, porque municípios é a suplementar. Bem, União, Estados e DF, em que exerce, portanto, pessoal, competências limitadas a essas matérias aqui, mas de forma concorrente, de forma franca. Não existe, portanto, um ponto modal crivo de um sobrepondo competência sobre o outro. Não existe isso. A única diferença que pega aqui, pessoal, é que a União ela tem uma prerrogativa de editar normas gerais. Então, dentro dessa sistemática de legislação, competência legislativa concorrente, a União ela tem a prerrogativa de editar o que, gente? Normas gerais. Bem, o aluno que pega pontualmente o artigo 24 para primeiro, ele vai trazer a conclusão que a União somente cria normas gerais. Não, gente, claro que não. Veja pontualmente os impostos em gerais. Imposto sobre importação, exportação, imposto de renda ou provento de qualquer natureza, o ITR, enfim, o IGF, IOF, todos os impostos. A União, ela edita uma lei instituindo seus impostos. Por quê, pessoal? Porque ela tem competência para cobrar exações fiscais. E veja que em matéria de tributário, a União edita o quê? Normas gerais. Então não confunda. Veja que tributos, impostos, é matéria de direito tributário. Mas isso não impede que a União, no exercício das suas competências constitucionais, venha a instituir seus impostos, seus tributos, uma taxa, uma contribuição social, tá? Tranquilo isso. Então, repetindo, mais uma vez, como é matéria nova, vou devagar. Então, compete à União, aos estados e ao Distrito Federal. Aqui tem município? Não tem. Pessoal, se eu for aqui na internet e colocar competência legislativa concorrente, tu vai encontrar material dizendo que, inclusive, o município é parte da competência. Aí, como tá de graça, né, é aquele curso famoso, né, o curso famoso, R$1.000 e poucos que você paga por mês, aí o cara, porra, isso aqui tá... Cuidado, gente. Olha, pega um livro, pega uma jurisprudência, não custa nada. Às vezes vale a pena gastar uns R$100 e tal, comprando um livro mesmo. Então, cuidado com o que você encontra de graça, às vezes, na internet. Pessoal, em nenhum momento a Constituição ela apontou que isso aqui inclui município. Por favor, gente. Aqui não está dizendo. Agora, em razão dessa circunstância, vai formando posicionamentos de doutrinas. Mas em nenhum momento isso aqui está dizendo pontualmente que o município exerce competência legislativa concorrente. Tá? Bem, nesse sentido pontual, qual é o papel do município nessa sistemática? Até porque, vamos cá entre nós, né? O município institui seus impostos. E imposto é matéria tributária. Aqui, pessoal, nós temos uma observação pontual. E para isso eu te chamo a atenção do artigo 30. O artigo 30. Que infelizmente ele também é utilizado para trazer esse raciocínio completamente desconforme, mas respeito quem defende. Olha o que diz o artigo 30 da Constituição. Compete aos municípios, inciso 2, a suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então, pessoal, nesse caso aqui pontual, veja, a competência do município é o quê? Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então, nesse sentido, em razão do artigo 24 não exortar a competência do município, não significa dizer que a suplementar transformou-se em concorrente, gente. São competências diferentes. Aqui nós temos a competência concorrente das unidades federativas, União, Estados e DF, e temos a suplementar do município. Olha aqui, ó. A suplementar do município. Seja na esfera legislativa federal, seja na esfera legislativa estadual.
Outra coisa desconforme que a gente encontra muito nessas apostilas aí, às vezes até em PDF gratuito. Pessoal, com todo respeito, aqui não trata-se de uma competência facultativa. Tu sabe o que eles fazem para dizer que é facultativa? Porque, veja, o STF já se posicionou inúmeras vezes que a competência para, olha só, a competência das unidades federativas instituir o tributo o faz de forma facultativa. E isso bate de frente com uma matéria nossa lá do artigo 101, perdão, artigo 11 da Lei Complementar 101, que trata, portanto, da Lei de Responsabilidade Fiscal, a redação do artigo 11, que diz o seguinte: constitui requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal. Esse tema aqui, meus queridos, são 2 aulas. A instituição, a previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência funcional do ente da federação. E aí vem trazendo a justificativa que foi relativizada o artigo 11 da Lei Complementar 101 em 2000. Gente, não foi relativizado em nada. Porque você tem que conjugar o raciocínio com um parágrafo único, que diz o seguinte: é vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe o disposto do caput, no que se refere aos impostos. Então, traduz, professor, por favor, que é muita coisa. Vou te traduzir, amigo. Olha aqui, ó. A questão é a seguinte: é que a competência para instituir tributos ela é exercida de forma facultativa. Mas isso não significa dizer que a competência legislativa concorrente ela é facultativa. Ela é concorrente, somente isso, mas não facultativa. A competência legislativa é concorrente. A competência tributária, quanto ao seu exercício, ela é facultativa. Cuidado com isso. Não vai trocar 6 por meia dúzia, tá bom? Bem, já deu 31 minutos. O pessoal já falou que não quer ouvir videoaula de mais de 30 minutos. Pelo menos no semestre passado me pediram para não chegar a mais do que 30 minutos. Bem, vou deixar esse bloco. Vão ser, na realidade, vários encontros, que a matéria é grande, tá bom? Mais uma vez, vou revisar avançando, porque não tem nenhuma pretensão aqui de acabar o assunto sem você entender. Meus queridos e queridas também, bom dia, viu? Boa tarde para você, boa noite. Fique em paz, seja feliz, sucesso para você na sua vida. Aliás, sucesso é uma decisão sua, porque Deus realiza sonhos. Um grande abraço e até mais.